Bem, gente, então a gente vai começar aqui o segundo encontro, né, desse grupo para ler junto o Karatani, o Estrutura da História Mundial. E hoje a gente vai discutir o primeiro capítulo, a primeira parte, a introdução da primeira parte e o primeiro capítulo da primeira parte, né? Eu acho, assim, enfim, eu já tinha lido o livro, né? Claro, mas então é sempre diferente ler de novo. Mas eu acho que ele ainda está, digamos assim, aquecendo, né? Para quem já leu as outras partes do livro, eu acho que ele ainda meio que assim não tem ainda muito mundo. A coisa ainda é um pouco assim pré-histórica, né? Porque ele não está lidando propriamente com, digamos assim, porque o capítulo do livro é sobre a Revolução Sedentária e basicamente ele vai tratar sobre o momento da história em que o modo A foi dominante. Agora, uma coisa que eu pensei agora, né, digamos assim, do que eu falei, talvez seja uma coisa que faça sentido, não sei, mas talvez não tenha uma história, porque se a gente for pensar a história, a própria história, ela parece que tem algo de muito imperial, né? Pelo menos a maneira como a gente constrói as histórias, eu acho, elas talvez tenham muito mais a ver com o modo B e com o modo C, né? Ou pelo menos as formas de história que a gente está acostumado. E a forma de contar essas narrativas das sociedades do momento clânico, digamos assim, elas acabam ficando meio esquisitas, porque você não tem uma grande narrativa mundial, né? Então, assim, isso é uma coisa né? Porque assim, acho que eu comentei isso com vocês, eu não lembro, né? Mas enfim, acho que eu faço parte de um grupo que a gente tem usado o Karatani como uma espécie de paradigma para ler e entender as formações sociais, né? Saiu até um texto nosso, né? Enfim, fazer esse merchan que tem que fazer, né? Vai sair. Um dia a gente vai traduzir para português, a gente só precisa encontrar uma editora que queira publicar coisas meio aleatórias, né? Mas, então, assim, uma coisa que a gente tem pensado, né, para pegar o Karatani, é como porque o Karatani ele conta uma história que é bem linear, né? Que é tipo assim, você tem um momento da história em que o modo A é predominante, você tem um momento da história que o modo B é predominante, e um momento que o modo C é predominante, né? O que eu fico pensando também agora é que, bem, o que a gente discute lá é que essa reconfiguração dos modos, ela pode variar geograficamente, né? Então, sei lá, no Brasil, né? Uma amiga minha gostava de dizer isso, né? A Lara, que não existe capitalismo no Brasil. Ela usava como exemplo aquele programa do cara do aquele programa de cozinha, que aí teve um cara que ele ia para os restaurantes, era um cara francês, né? E aí ela ficava me contando, eu lembro que assim, que eu encontrei ela um momento que acho que tinha sido logo depois, e ela estava chocada que tinha um dos episódios em que o cara desligava a geladeira de noite, né? Exatamente. Acho que é. E aí ele desligava o negócio de noite e ela falou assim, cara, não tem capitalismo no Brasil, olha essa merda, entendeu? O cara tá estragando a comida dele todos os dias, entendeu? Todos os dias ele vai lá e estraga a comida dele. E assim, eu não sou de São Paulo, então no Rio de Janeiro existe ainda menos capitalismo, né? Porque as pessoas te maltratam e tal, né? O Rio de Janeiro ele ainda está no modo B, né? Modo B decadente, eu acho, né? Mas é o modo B ainda, né? Uma aristocracia, né? E eu ainda tô, assim, porque agora eu moro em Santa Teresa, né? Então, em Santa Teresa você vê os traços, assim, da imperialidade, assim, destruída, assim, decadente, né? É uma delícia. Mas, então, assim, voltando, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, né, agora, é se talvez seria essa falta de, digamos assim, uma historiografia nesse primeiro capítulo, que é o único capítulo que realmente, assim, o capítulo 1 e 2, que são os que tratam do modo A, é o único que não tem historiografia, né? Talvez não tenha porque a gente não está acostumado a fazer história de uma maneira que o modo A seja predominante, né? Eu queria que tivesse aqui a Raquel, né, que acho que é a minha consultora primária em estudos de Lévi-Strauss, porque lá você tem, né, uma espécie, digamos assim, as mitológicas, é uma forma que talvez você constrói histórias sem ser dessas formas tradicionais, né, que eu acho que são mais modernas, e que talvez estariam ligadas aos outros modos de troca, né? Então, assim, só uma coisa que veio à mente agora, né, que
esses dois primeiros capítulos eles têm essa peculiaridade, né? Eles não têm muita história, eles são apenas reconstruções de formações sociais a partir de alguns trabalhos antropológicos, né? Sobretudo, o Moz, ele não aparece tão diretamente, né? Mas, assim, o importante é o Salins, o Victor Tilde, que é o cara lá que tem a tese da Revolução Neolítica, e o Clastres, que vai ser uma figura importante para mostrar para o Karatani justificar por que a gente não vai direto para a Revolução Neolítica, né? Agora, coisa importante também para marcar é que, evidentemente, quando eu estou apresentando as coisas aqui, é tudo de terceira mão, né? Porque eu não li essas coisas, né? Inclusive, o livro que eu mais queria ler era quando ele menciona assim: tem muitas razões por quais os povos nômades não gostariam de se fixar. Aí ele põe a nota de rodapé para um livro que só tem em japonês. Eu fiquei muito triste nesse momento, porque, porra, bro, caralho, tipo, mas tudo bem, né? Eu acho que eu fico imaginando que por causa dessa onda de anime e mangá vai ter mais scholars de coisas japonesas no futuro, né? Assim, acho que vai ser uma janela, mas assim vai ter algumas figuras que vão fazer essa transição. Por isso que eu imagino assim que talvez o karatani possa ser traduzido, né? Porque algum otaku, weeb vai fazer esse sacrifício por nós, né? Mas enfim. Então assim, qual é a questão, né, que o karatani vai botar? E eu acho que é uma questão importante também, porque explica por que o Karatani não está escrevendo, por exemplo, aquele livro do Graeber com o Engel, né? Que é a era do Dawn, alguma coisa, o nascimento de alguma coisa, né? O início de alguma coisa, sei lá. Que o Graeber escreveu junto com um arqueólogo, né? Esse É livro, o Dawn of Mankind, eu acho, né? Dawn of Mankind, isso. Eu estava com Dawn of Time na cabeça, assim, mas acho que isso parece mais tipo o início de um filme do Doutor Estranho, assim, Doutor Estranho, The Dawn of Time. Mas esse livro é muito interessante, mas ele é um livro que justamente assim, ele está tentando entender que buraco é esse da pré-história, né? E a pré-história, eu não li o livro inteiro, eu li um terço do livro, porque se a gente lê um livro de 600 páginas, a gente lê um terço já está bom, é como se a gente tivesse lido o livro inteiro. Mas o que tem de interessante ali, e eu acho que assim que seria até interessante assim ver isso comparado com o Karatani, é que a grande questão dele é os povos nômades, né, o que a gente chama de povos nômades, não eram bandos homogêneos, não eram bandos que eram igualitários. Eles, na verdade, eram grupos que o que a gente vai identificar ali é uma grande plasticidade social, né? E uma plasticidade que se encontra tanto temporalmente, né? Ou seja, você vai ter, durante, sei lá, 10 mil anos, uma grande variação em forma de organização social, como, e isso é uma coisa que eles vão retirar um pouco do Lévi-Strauss, do texto do Lévi-Strauss sobre os Nambiquara, que você tem variações sazonais, né? E aí a grande pergunta, que eu acho que realmente assim, é uma pergunta muito boa, não é porque que a desigualdade começou, e sim porque as formações sociais começaram a se estabilizar, né? Eu não cheguei nessa resposta. Mas eu acho que o livro do Karatani, ele começa nesse ponto. A gente tem informações sociais estáticas. Então, realmente, assim, talvez, assim, se eu terminar de ler o livro, né, ou se alguém quiser fazer isso também, eu acho que tem uma conexão possível. Bem, e por isso que a pergunta que o Karatani começa o livro não é o que eram sociedades nômades, né? É quando que o primeiro modo de formação social se torna dominante, né? Ou seja, em que momento da história que algo que a gente identifica como uma formação social se consolida, né? Algo como uma forma social aparece, né? E ele vai, digamos assim, tentar se contrapor à tese predominante, né, que é a do Tilde, que é a ideia da revolução neolítica, né? Que o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais vai levar ao fim do nomadismo, né? Eu não li o Tilde, eu imagino que deve ser muito complexo, né? Deve ser muito sofisticado, mas realmente, assim, se você fica pensando assim, como que eles começaram a desenvolver a agricultura e criação? A questão do Karatani
agricultura e criação só vem porque eles pararam, né? Não o contrário, eles não parar porque alguém tem que criar a agricultura e a criação de animais, né? Então, o Karatani ele vai fazer uma inversão que sempre depois que o Karatani faz parece simples, mas que eu acho que realmente assim é isso, né? Tipo, a grande questão que ele vai trazer é por que que você teve por que você teve esse deslocamento, né? E outra coisa também que eu acho que é importante, que o tio talvez não tenha tido tanta lida com esse material etnográfico. O Karatani está escrevendo, o Karatani é um francês, que graças a Deus não é francês, né? Mas ele está escrevendo tendo lido Clastres, tendo lido Salins. Então, assim, ele está escrevendo de um ponto de vista que as formações imperiais estatais não são sequências naturais, né? Então, assim, ele está aberto para o fato de que, na verdade, a sociedade nômade se estabelece como uma sociedade contra o Estado, né? Quando ela se fixa. Ele não chega a falar isso com todas as letras, mas tem um momento que ele fala assim, porra, por que que eles não fundaram o Estado? E eu acho que porque eles eram livres, né? E o que está sendo preservado ali, né? A coisa que está sendo preservada na passagem do nomadismo para o sedentarismo é a liberdade, né? Bem, então, como é que ele faz isso? Né? Ele vai fazer uma divisão, né, entre caçadores e coletores e ele vai definir os caçadores-coletores, né, dessa forma, que é uma forma bastante abstrata, é uma forma que eu acho que é bastante caricatural, né, ainda mais se a gente compara com os trabalhos, né, sei lá, do Graeber e do Wengrow. Mas, assim, eu acho que tem um elemento aqui que se mantém, e que eu acho que é, de fato, mais importante para o Karatani, é por isso que eu acho que o Karatani, a análise dele ainda tem um sentido, né? Bem, o Karatani vai dizer que os caçadores-coletores nômades, eles são... o modo de troca deles é a partilha de recursos, e a partilha de recursos, ela é tal como num jantar, né? Cada um vai pegando o que pode e o que quer, né? O que aguenta. Então, assim, não tem essa coisa, assim, de você ter posses superiores, e ele vai até indicar que isso não acontece porque você não tem armazenamento de recursos. Se você está sempre em movimento, por que você vai guardar algumas coisas? Né? Não tem isso. Né? Assim, de novo, eu acho isso um pouco assim caricatural, né? Parece que ele está realmente assim desenhando assim em traços muito, muito grosseiros. Mas porque parece que ele realmente assim, do jeito que o cara está descreve, fica parecendo que os nômades realmente estão andando a todos os momentos, né? Não parece que eles param e ficam meses. Eles devem ficar meses em determinados lugares, aí depois vão para outro, né? Mas o Karatani ele tem um bom ponto que eles não se moviam porque aliás, eles não se moviam porque faltava comida, né? Isso tinha, né? A gente sabe que hoje em dia vários povos indígenas só não têm acesso a recursos muito mais por conta de invasões, por conta da delimitação das áreas, do que propriamente do fato de que não tem como você ter uma vida sedentária farta, né? Então, assim, o Karatani vai falar sobre essa partilha de recursos, mas o elemento mais fundamental, que ele não chega a elaborar tanto, assim, tão claramente, mas que aparece muito num livro chamado Isonomia, é que os bandos dos caçadores-coletores, eles se definem sobretudo pela liberdade de saída do bando. Eu acho que esse é o ponto principal. E ele é o ponto principal por quê? Porque é isso que impede que o bando se cristalize, né? Então, assim, é como se você se movesse, eu acho que o cara ele poderia talvez ter argumentado isso. Você se move não tanto porque você sei lá, porque você é inquieto, porque você tem bicho carpinteiro, né, sei lá, mas você se move porque você prefere não. Né? Talvez seja meio que o espírito Bartleby originário, ele esteja na sociedade de bando, né, que é tipo assim, eu prefiro não, né? I would prefer not to. Então você vai embora, né? E o que ele está dizendo, então, né, é que assim, você vai ter bandos que vão ter tamanhos que vão estar, digamos assim, organizados em torno da partilha, mas que essa falta de necessidade de ficar parado, né,
ela vai fazer com que os laços sociais sejam fluidos, né? Casamentos se façam e se desfaçam, famílias se separem, né? Ou seja, você não tem uma situação em que vai ocorrer uma estratificação, né? Agora, para pegar o Graeber e o Vendrell, né, que pelo menos está um pouco na minha cabeça, né? Eles também eles falam que tem diferenças sociais nas sociedades nômades. A grande diferença que eles vão falar é que as diferenças sociais, elas não são diferenças sociais que obrigam as pessoas a permanecerem num determinado conjunto social, né? Você tem uma plasticidade que permite com que as pessoas se movam, né? E assim, isso é uma coisa que infelizmente eu acho que, pelo menos para mim, né? Não sei o que o Michael acha, né? Porque o Michael também gosta desse livro. Mas para mim fica mais claro quando se lê o Isonomia. Porque no Isonomia ele deixa bem claro que você só consegue ter uma formação social igualitária quando as pessoas não estão presas numa situação e são obrigadas a se submeterem a quem já estava lá, né? Porque o Karatani ele vai dar uma explicação para a origem da filosofia que é maravilhosa, que ele fala assim: por que a filosofia começa na Jônia, que é um bando de ilhas salpicada pelo mar Mediterrâneo? Começa porque você tem espaços que as pessoas vão para lá porque elas não querem mais ficar numa sociedade, sei lá, né, ateniense, né, que era já mais estratificado, né, que era na terra, né? Você pega um navio, você vai para uma ilha e aí você começa a fazer essas coisas. Aí outras pessoas vão também. Só que aí se elas chegam lá e não tem terra para elas trabalharem, o que elas vão fazer? Elas vão ter que trabalhar para você, né? Então elas vão ter que se submeter. E aí você vai poder ter alguns grupos concentrando terra. Só que, se você pode tacar o foda-se e ir para outro lugar, você chega numa ilha, ela tá cheia, aí você fala assim, vou embora, né? Pego os meus livros de filosofia e vou de barco para a próxima ilha, né? Então, assim, eu acho que é um pouco isso que está em jogo aqui, né? Que os laços sociais são fluidos porque você não tem nenhum constrangimento para a saída, né? Então, assim, você vai ter bandos, né, que vão ter relações, laços, né, enfim, familiares, claro, mais que uma coisa que o cara também vai dizer, né, e eu acho que assim, ele não chega a explicitar isso, mas assim, eu acho que os bandos nômades para ele talvez estejam próximos dos bandos biológicos. Eu acho que tem uma certa continuidade, porque ele fala isso, eu tenho que lembrar onde que está esse trecho exatamente que eu li, eu fiquei pensando nisso, porque eu anotei a coisa, mas evidentemente, uma pessoa muito esperta, eu não anotei o ponto em que pensou isso, mas depois eu posso ver isso com mais clareza. Mas, porque acho que também tem uma discussão que ele fala sobre como, acho que tem a ver com a discussão que ele traz depois sobre o tabu, que ele fala que o tabu foi encontrado em algumas sociedades de certos primatas. Então, assim, como você tem tabu, né? Eu acho que assim, que ele está falando assim, você tem forma de organização social que é contínua com a espécie biológica. Mas, enfim, isso aí a gente pode conversar depois, né? E os caçadores-coletores fixos? Bem, a diferença deles, né, é que eles vão ter a possibilidade de armazenar, né? Eles vão poder armazenar recursos e, ao armazenar recursos, você começa uma nova forma de organização social que vai se organizar a partir do princípio da reciprocidade, né? E para o Karatani, isso é um dos pontos importantes, o princípio da reciprocidade é o que impede que a gente tenha um Estado, né? Ou seja, ele é bastante clastriano. Por quê? É quase como uma questão, digamos assim, dialética. Né? Dialética, eu estou usando a palavra mágica. Né? É quase como se fosse uma reação, então, para usar uma palavra menos mágica. Você tem recursos, os recursos implicam que algumas pessoas conseguem ter uma superioridade material, né? Ter poder, só que aí a reciprocidade, a dinâmica da reciprocidade, ela vai impedir com que essa desigualdade se efetive, né? E, claro, ele vai diferenciar, né? Qual a diferença, então, entre a partilha, que é o pooling, que é digamos assim, é o jantar, e a reciprocidade, né? Basicamente, eu acho que é a diferença entre você ir comer na casa da sua família, dos seus avós, dos seus tios, e você ir comer na casa dos seus amigos.
né? Se você vai para a casa dos seus avós, é o dom sem expectativa de retorno, né? Eles vão lá, eles fazem um jantar, eles compram as coisas e todo mundo come. Se você não comer, eles te dão mais comida ainda. Claramente eu estou pegando uma família, sei lá, né, de televisão, ou pegando estereótipos italianos, né? Enfim. Até porque a Mayra Card, por exemplo, vai discordar disso, né? Porque ela acha que a sua avó está esperando muita coisa de você, tem uma reciprocidade bem violenta naquela leitura. É verdade. Na verdade, é isso. É difícil torcer pelo Arthur, gente. Mas, enfim, seguirei. Seguirei sendo do bonde dos infiéis. Mas, enfim. Então, assim, mas é isso, assim. Você tem uma expectativa de dom. Aliás, você tem um dom sem expectativa de retorno. É o comunismo, né? Para o Karatani, o comunismo é isso, né? Vamos ser bem sinceros, o Karatani acha que você poder dar um presente sem... Imagina você ir para o Natal, você recebe presente se você não se sente compelido ou culpado por não ter dado presente para essas pessoas. Eu odeio o Natal por isso. Porque tem uma parte da família que eu quero dar presente, tem uma parte da família que eu daria presente, então aí eu dou, e tem outra parte da família que eu não quero dar presentes ativamente, né? Então, o que eu faço, né? Ano passado, eu dei presente para as pessoas que eu queria dar, e aí, para o resto das pessoas, a gente fez uma geleia e deu para todo mundo geleia, né? Que aí é uma forma de compensar o trabalho gasto com pessoas que eu daria presente para as pessoas que eu não daria, né? Enfim, era uma geleia boa, de abacaxi com pimenta. Enfim. Então, assim, a geleia geral do trabalho natalino. Perfeito, perfeito. Michael, ele tá numa sequência, assim, de... Tá perfeito, assim. E a partilha, ela acontece no interior da família. E o que é interessante isso? Eu acho que isso é importante, de fato. Você tem uma dissolução das partes em torno de um todo, né? A partilha é o ponto em que você tem algo interno, mas que para demarcar um interno e um externo, esse interno ele fica dissolvido, né? Então, assim, não tem essa coisa de você ter que ter pessoas diferentes, né? Na verdade, eu fico pensando muito no modelo da família ateniense, né? Porque é o que tem na minha cabeça, que é uma família que você tem o quê? Você tem o homem, né, o pai, como, digamos assim, chefe de família, aí você tem a mulher, né, que cuida da casa, você tem os filhos, você tem os escravos, enfim, cada um com sua função, mas é como se fosse assim, aquilo é um todo, né? Claro que o homem, ele tem uma parte, ele é a parte que lida com as outras famílias, né, e talvez por isso que ele tem uma posição privilegiada, mas, assim, você tem ali uma coisa assim, né, que é tipo assim, a família é uma máquina bem azeitada. E o que é a reciprocidade? Bem, a reciprocidade é quando você dá o presente para alguém e você quer que a pessoa em algum momento te devolva. Não precisa ser hoje, né? É uma coisa meio poderoso chefão. Em algum momento eu vou te pedir uma coisa, né? Eu acho que a reciprocidade, pelo menos assim, se a gente fosse pegar para o Karatani, ela é a origem social da noção de negatividade, né? No sentido de que tipo a falta. Quando que a falta começa a existir? Quando você dá um presente para alguém e você fica bolado porque você não teve uma resposta, né? Então, assim, é aí que surge, eu acho que socialmente a negatividade para o Karatani, né? E por que eu acho que ela realmente assim surge aí? Porque justamente ela vai ser entre famílias, né? Esses dons, né? Tanto que você tem esse gesto que eu vejo, né, na minha família, pelo menos, né? Que é a minha irmã, eu tenho que dar um presente para ela, para o marido dela e para os meus sobrinhos. Eu dou com felicidade porque eu gosto de todos eles. Mas eles me dão um presente individual, né? E tá tudo bem. Eu não tenho família, assim, no sentido, eu não tenho filhos, né? Enfim, eu tenho uma cônjuge, mas eu não tenho essa estrutura. Então, assim, rola uma coisa. Eu entendo, né? Não vou reclamar da minha irmã é perfeita. Mas, de fato, isso é uma coisa que acontece, né? A família uma diferença se construiu ali, né?
E eu acho que tem a ver com um pouco com isso, né? Assim, claro, no meu caso, não tem expectativa de retorno com a minha irmã. Mas, se eu vou dar um presente, não posso falar a pessoa, né? Vai que por acaso a pessoa. Se eu vou dar um presente para uma certa pessoa, eu vou ficar meio puto com o que ela vai me dar de volta, com o que ela não vai me dar de volta, né? Eu vou achar que foi, enfim, vai ter alguma coisa que vai estar faltando, né? Então, assim, a reciprocidade, eu acho que, assim, você tem reciprocidade, por quê? Porque existe uma diferença e essa diferença aparece pela falta do retorno, né? Então, assim, é quase que fosse uma coisa simultânea, né? A coisa se constrói ali junto. Não é que, por que não teve por que não teve um retorno, mas eu quis um retorno, que a família se forma. Não, é uma coisa um pouco misturada, né? E aí, o que o Karatani vai fazer? Ele vai fazer uma espécie de topologia da dádiva, né? É sempre bom usar palavras assim, né? Tipo topologia, porque você se sente mais inteligente, né? Topologia, né? Na verdade, o que ele faz, eu estou chamando de topologia, porque ele tenta, digamos assim, por que eu estou dizendo que é uma topologia? Não sei lá se topologia é isso. Ele tenta distinguir espacialmente a estrutura da dádiva, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Quando ele dá ele começa a distinguir a topologia da dádiva no sentido espacial concreto, só que aí ele vai, digamos assim, aos poucos, abstraindo essa topologia, essa espacialidade, para se tornar uma espacialidade social, no sentido de que não tem a ver com os lugares concretos, né, os quais as pessoas estão, né? Assim, basicamente, né, eu acabei meio que usando as palavras, ele vai do lugar para o espaço, né, de uma distinção de lugares para uma distinção espacial que transcende o lugar físico, né? E como é que ele vai começar? Assim, ele fala assim, bem, quando a gente vai pensar a dádiva, né, você tem 3 espaços. Você pode dar uma dádiva, vou falar presente, porque é a linguagem mais real, né? Você pode dar um presente para quem está próximo, você pode dar um presente para quem está mais ou menos próximo, e você pode dar um presente para quem está longe de você, né? E de fato, assim, né? Quais são os 3 espaços que isso cria? A família, que digamos assim, é uma certa linhagem, né? A comunidade, que aí é um conjunto de famílias, e aí fora de você, você tem o exterior, que seriam outras tribos. Então, por exemplo, no meu Natal, a minha prima, que é super riponga, que mora numa, sei lá, agrofloresta, agrovila, ecovila, sei lá, ela é casada com um cara que é búlgaro, né? Não dá para ser mais exterior que isso. O cara é búlgaro. Teve um momento no Natal que eles estavam tocando uma canção búlgara e eu estava olhando para eles. Então, eu tive que ficar 5 minutos escutando aquela música. Eu não podia olhar meu celular porque eles estavam na minha frente. Então, assim, eu fiquei assim 5 minutos, assim, tipo, caralho, isso nunca vai acabar, né? Sei lá, búlgaro, cara. E aí no final todo mundo, que lindo, né? Sei lá, deve ser lindo. Aí depois era uma música sobre os soldados búlgaros resistindo a alguma coisa de independência no século XX. Era sobre alguma coisa na Grande Guerra, os soldados búlgaros que iam pelas florestas e estavam perdendo, alguma coisa assim, né? Mas enfim, ele é o exterior. Porque ele não é, digamos assim, ele não é nem tipo do meu núcleo familiar, ele também não é, digamos assim, da mesma tribo, né? A minha prima talvez seja da mesma tribo, nesse sentido, né? Mas esse cara ele já está longe demais. Será que eu dou presente para ele ou será que eu dou hostilidade? Porque é o que eu estou fazendo agora, quando estou reclamando da música em búlgaro que a minha prima cantou, né? É isso, né? A verdadeira micropolítica que acontece são as análises de conjuntura que acontecem no Seinfeld, né? Eu acho que é isso. Acho que a micropolítica, a análise de conjuntura e micropolítica é o que acontece no Seinfeld. Mas, bem, e como é que o Karatani vai falar? Bem, então tá. Então, de acordo com esses grupos, você vai ter 3 formas de trocar com eles, né? De fazer intercâmbio. A primeira é positiva, a segunda é balanceada, então tem trocas positivas e negativas, e a terceira é negativa, né? O positivo é uma relação de solidariedade, né? Que é a relação que você tem quando você vai jantar na casa dos seus pais, né? Todo mundo pega o que você quiser, tá? Ninguém vai encher o saco, a menos que a Mayra Card esteja ali, né? Embora ali também seja um tipo de solidariedade. É a solidariedade da fome, né? É um outro tipo de solidariedade.
quando você está num grupo que é próximo, mas não é seu, a gente fica meio perdido, né? Porque a gente fica tipo assim, pô, eu acho que eu tenho que me comportar assim, mas ao mesmo tempo eu não tenho toda certeza, porque eu não convivo com essas pessoas. Então todo mundo fica meio que tateando, sabe? Fica meio assim, sem saber exatamente, né, como lidar, né? Tipo, eu sempre me lembro de uma situação que eu estava com essa minha prima, no Natal também, porque, enfim, são coisas que a gente se encontra no Natal. E aí eu fico compadecido da minha prima, porque a minha prima é vegetariana ou vegana, eu não lembro qual das duas, mas enfim, ela não come carne. E no Natal da minha avó sempre tem um bacalhau muito aguado, é a prima da fotossíntese, exatamente. E aí as pessoas atacam. Aí as pessoas estavam sendo escrotas com a minha prima. A mãe dela estava sendo escrota com ela, falando, tipo assim, fazendo piadas toscas com pessoas vegetarianas. Eu falei, cara, puta que pariu, né? Aí a gente tá falando, né? Aí eu comecei a ser aquela pessoa chata, né? Já que eu sou a pessoa da filosofia, da família. Então eu comecei a falar, isso aí, comer carne, daqui a 10 anos, vai ser todo mundo vegetariano. Comecei a falar essas coisas, né? Que a gente fala para deixar as pessoas tristes. E teve um determinado momento que ela falou assim, é, então assim, a gente tava recíproco. Aí ela, mas tem gente até que se alimenta de luz. Aí eu fiquei assim, não, eu não estava andando eu estava andando com você até esse momento, né? E aí ela fala isso, aí eu falei, não, aí eu soltei a mão dela. Nessa hora que a esquerda não vai junto, assim, né? Eu soltei a mão dela. Ninguém segura, ninguém solta a mão de ninguém, eu soltei a mão da minha prima nesse momento. E ela começou a falar, não, existem pessoas que sobrevivem de luz, né? Mas o que é isso? É porque é isso, assim, eu tenho uma certa relação, só que não é total, né? Então, você tem elementos que introduzem, digamos assim, fissuras, né? Sim, é uma nova corrente. Talvez, assim, eu diria que o pessoal, em termos políticos, é a galera da fotossíntese em termos de política. Porque eles acham que dá para se alimentar de luz, assim, num plano metafórico, eu acho que politicamente eles acham que pode se alimentar de luz, né? Mas, enfim. E você tem o outro polo, que é a socialidade, que é assim, eu não tenho nada a ver com essa pessoa, então eu não devo nada para essa pessoa, né? Assim, eu tenho o mínimo de educação, mas a minha vontade era ficar, sei lá, olhando o Twitter enquanto estava olhando, o cara tava contando, né? Tava cantando a música da Bulgária. Se ele contasse histórias da Bulgária, eu acho melhor. Mas, assim, essa relação que você tem com a pessoa de fora, ela é uma relação de asocialidade, né? Só que uma coisa que o Karatani vai falar, né, eu acho assim, é que essa estrutura, né, que você tem de um lado solidariedade e de outro asocialidade, elas são de alguma forma formas variadas de reciprocidade, né? E é por isso que o que a gente vê numa comunidade? Bem, no centro a gente vê o quê? Estratificação social. As diferentes famílias têm posições sociais diferentes conforme elas conseguem jogar melhor ou pior o jogo do dom, né? Inclusive, ontem eu estava vendo um documentário, quebrando um pouco a minha regra de ver só reality shows. Ontem a gente estava assim, cansado, né? Falei assim, vamos ver um episódio de Casamento às Cegas americano, que a gente tinha visto o japonês, né? A gente não começou a ver o americano ainda, a segunda temporada. Aí a minha companheira falou assim, não, vamos ver essa série Moradores Indesejados, né? Que é um documentário que a gente viu ali porque a gente tem um algoritmo todo bem treinado. E aí você tinha uma senhora que ela pegava pessoas na casa dela, mendigos, para cuidar deles, e ela matava eles para pegar a Seguridade Social, isso nos Estados Unidos, né? Só que, o que ela fazia? Ela pegava esse dinheiro e ela fazia contribuições para campanhas de políticos. Ela dava comida, fazia jantares beneficentes para pessoas pobres, e ela doava roupas das pessoas que ela matou. Então, ela era uma pessoa que estava super bem na sociedade. Ninguém duvidava dela. Inclusive, para piorar, ela era uma pessoa que tinha um passado super assim, várias prisões e tal, várias acusações de envenenar pessoas para roubar, né? Ela, enfim, ela fingia que ela tinha 20 anos a mais. Então ela se maquiava de senhorinha. Ela tinha 50, ela fingia que ela tinha 70, né? Para enganar as pessoas. Só que é isso. Estratificação social você constrói como? Dando os presentes que você sabe que as pessoas querem receber, né?
E aí, se você tem uma pessoa que é associal, você se fode, né? Mas então você vai ter essa estratificação social, né, que vai se construir a partir da reciprocidade. Para dentro, essa reciprocidade ela vai aparecer como uma partilha igualitária, né? Para fora, ela vai aparecer, o cara não chega a falar isso, né? Mas a gente pode falar que são alianças entre heterogêneos, né? Entre grupos heterogêneos. Que aí o que está em jogo não é propriamente a organização numa determinada comunidade, mas é as relações tensas e hostis com quem pode ser o seu inimigo, né? Tanto que acho que boa parte da pira, né, faz muito tempo que eu não mexo nesse material, né? Mas acho que boa parte da pira da antropologia nacional, né, pelo menos a vertente carioca, é que você tem uma antropologia que é do ponto de vista, digamos assim, da aliança e do inimigo, né? Em que a filiação fica em segundo plano e o que estrutura as relações sociais são as alianças com inimigos, né? E por que você tem essa reciprocidade que vai se, digamos assim, expandir, né? Porque, bem, isso aí eu acho que não é explicado, tá, gente? Mas assim, isso aí eu acho que é aquelas coisas que é tomado como um dado, mas que ninguém nunca explica, que precisa de outros grupos para sobreviver. Nenhum grupo é 100% autônomo. Eu acho isso muito esquisito, porque... Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu não sei nada de antropologia. Porque sempre quando você tem uma coisa que você não sabe, você pode ter certeza que existiu alguma etnografia no mundo que já mostrou o contrário, né? Sempre tem, né? Então, assim, eu não consigo imaginar que não exista grupos autossuficientes. Não é possível que isso não exista. Assim, claro que pode ser num momento muito curto, mas eu não sei. Eu acho... Fica assim, gente, é sério? Não existe? Mas, enfim. Mas o cara fala. Nem toda a sociedade é 100% autossuficiente, então você precisa trocar bens com outros, né? Como é que você vai trocar bens com outros se você não confia neles, né? Porque eles são outros, você não tem relações sociais com eles. Você cria relações a partir de trocas, de dádivas, né, na verdade, de dons, né? Então, a dádiva, que é um presente que você dá, que vai ser retribuído, ele é uma forma de laço social primário para o karatana, né? E você, né, o exemplo de que ele vai dar é a galera do Kula, né? Eu queria muito ler os Argonautas do Pacífico, mas é um livro de 700 páginas, né? Então talvez não fique para essa vida. Mas ele faz o resuminho para a gente, né? Que a galera... Eu queria muito ler o diário do Malinowski, que ele fica falando mal das pessoas. Esse eu queria ler e talvez eu consiga ler em vida. Mas que ele fala que você tinha essa porra de Kula, que eu acho que era um colar, que aí a galera fazia viagens super perigosas em ilhas, e de fato, assim, eu não sei vocês, mas assim, eu acho que a existência de uma Polinésia ocupada por seres humanos é uma coisa insana. Como assim você tem pessoas naqueles espaços, naquelas... É uma loucura. Eu acho uma loucura a Ilha de Páscoa. Como? Como que a galera pega um barco? Assim, eu preciso ler esse livro porque eu preciso entender por que a galera faz isso, né? Ele diz, assim... Você vê como sobra tempo quando a gente não tem que trabalhar, né? Tipo assim, aliás, quando a gente gasta a nossa energia trabalhando de outras formas, né? Você vai para a Ilha de Páscoa, você ocupa a Polinésia, você planeja uma viagem de meses para trocar colar. É tipo uma maravilha, gente. Isso é a vida. A vida é isso. Eu acho que é isso. Acho que eu não tinha pensado nisso. As pessoas estão entediadas, né? Eu acho que não é nem entediado, né? É tipo, como é que é? Gastar seu tempo com as coisas que importam, né? Que é tipo. Fazer aventuras. Sociabilidade, né? Porque, gente, Rio de Janeiro tá 40 graus, assim, passei o dia em frente ao computador, sabe? O que isso importa, né? Não, eu acho que você tem razão. Acho que talvez eu tenha dificuldade em imaginar esse mundo sem trabalho. Aí eu fico assim, gente, que gente maluca. Mas, de fato, né? Acho que isso depõe contra nós. Mas, assim, e é o que o cara também fala sobre o Kula, né? Ou a Kula, eu não sei. Que é uma parada que é trocada, quem recebe tem que mandar para outra galera, né? Isso, só que aí o que ele vai falar, né? Isso aí é um laço que, digamos assim, é o sinal do próprio laço, né? Então, assim, essa troca, ela não está trocando nenhum bem, né?
ela está funcionando como algo que mostra que existe uma aliança, né, de certa forma. Né? Então, assim, não são pessoas estranhas. A gente tem aqui uma troca que a gente faz, a gente tem uma relação social que a gente estabelece. Né? E é por isso que ele vai dizer... E aí o que permite também ele dizer que isso não é uma simples troca também é que a dádiva ela vai funcionar segundo critérios diferentes. Né? Ela é um ritual competitivo, né, onde as pessoas querem aparecer. Eu acho que o maior exemplo disso é o Potlatch, que o Moss vai descrever, né, que é a galera literalmente destruindo riquezas para mostrar que eles são mais, né, eu tenho capacidade de, eu sou mais, enfim. Mas ele também vai ser algo, né, que vai permitir trocas comerciais. Né? Então, assim, ela ao mesmo tempo, ela tem outros critérios, né? E eu realmente, assim, eu acho que isso não é uma coisa tão trabalhada pelo Malinowski, pelo Karatani, é uma coisa que a gente pode conversar depois, mas eu acho que fica subdeterminado em que medida funciona esses laços sociais, sabe? Eu acho que porque senão fica parecendo, que eu acho que não é o que ele quer, fica parecendo apenas que é uma troca primeira, sabe? E aí, como é uma troca primeira, ela é apenas um passo para o escambo, sabe? Eu acho que fica aí a pergunta de por que, então, a reciprocidade é o primeiro movimento. Né? Ele vai tentar falar que é porque ela é, digamos assim, é uma sequência que preserva a liberdade da partilha. Mas eu acho que isso é uma coisa que não fica tão elaborada. Né? E, bem, isso, né, mas isso permite a gente, pelo menos, entender o tipo de relação social que se constrói nas sociedades de clãs. Né? E aí ele vai se apoiar aqui no Cleisthenes para dizer que, na verdade, não é que você tem que você entra em guerra com quem você não faz relações sociais. É que, na verdade, todo mundo está em guerra o tempo inteiro e as relações, porque são sempre grupos hostis, e hostil, eu acho que num sentido que até faz muito sentido. Não é a sua galera. Então, assim, você tem realmente uma distância que não permite você saber o que está acontecendo ali, né? Assim, eu acho que é bem engraçado. Eu só acho engraçado que eu acho que essa mentalidade, esse ponto de vista da dádiva, né? Ele, para mim, faz muito mais sentido quando a gente pensa nas nossas relações sociais com outras pessoas do que propriamente a ideia de que somos todos seres humanos, somos todos pessoas, todos podemos nos entender. É o contrário. Eu não tenho a menor ideia de o que está passando na cabeça de outra pessoa, sabe? É um abismo. Se eu não tenho contato, essa pessoa pode querer me matar, sabe? Eu acho que está tudo no escopo de possibilidades. O Hobbes está certo, em certa medida. Pode acontecer. Se vai acontecer, não sei se vai acontecer. Mas, assim, o outro é uma loucura, é um abismo. E se você acha que o outro não está ali no campo de possível, que ele vai te matar, acho que você está sendo muito ingênuo. Né? Não quer dizer que tem que achar que as pessoas vão te matar, não é isso. Né? Mas a gente tem que falar, né? O Spinoza tem... A gente não sabe o que um corpo é capaz. Acho que a gente tinha que ampliar isso e falar assim, a gente não sabe o que um outro corpo é capaz. Né? Porque é o outro corpo que pode sempre foder a gente. Né? Inclusive, para o Spinoza é isso. Quem fode a gente é sempre o outro corpo. Né? Nunca é... A gente não se fode. Quem fode a gente é o outro corpo. Né? A gente está querendo perseverar. A gente é lindo, bonito, confiante. Né? É o outro que é o problema. Bem, então, assim, você tem uma estrutura de guerra constante, né? E a consequência disso, né? O fato de que você tem esse fundo constante de conflito potencial faz com que você não consiga ter unidade, né? Toda unidade ela é, digamos assim, construída a partir de trocas, só que mesmo as trocas, elas também, digamos assim, elas mais dividem do que unem, no sentido de que elas tornam visíveis as diferenças entre os grupos, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu queria saber. Uma coisa que a gente tem, né, recentemente no Brasil é que você tem tido cada vez mais aumento assim, você tem, né, grupos, povos indígenas de várias localidades que estão se aliando porque você tem
inimigos em comum, né? Eu fico imaginando como é que eles estão, digamos assim, lidando com as tensões que já deviam existir, ou entre grupos que já tinham disputas, ou entre grupos que não se conhecem, né? Porque também devem ter desencontros, né? Inclusive, talvez assim seja até uma coisa para a gente, tipo, é uma tecnologia política importante, porque a gente não está sabendo lidar com a nossa fragmentação, né? Então, assim, e a guerra que tem aí, né? Ela não é uma guerra de dominação, ela é uma guerra de honra, né? Ela é uma guerra que é movida pela digamos assim, né? Pela capacidade de você conseguir, digamos assim, ter algo a contar, né? Eu acho que é uma guerra que ela também tá em outra dimensão, que ela tá em relação com a Haddad. Como é que eu acho que ele explica isso, né? Porque o Caratani não explica isso, né? Mas como é que eu juntaria isso, né? A minha impressão é que justamente a honra é o que permite a singularização ou a determinação de diferenças, né? Por quê? O que é a honra? Honra é o quê? É história, é uma narrativa, é você ter algo para contar, é você ter uma diferença com relação a outras pessoas, né? Então, eu tenho a impressão que o que ela cria é uma diferença que, por outro lado, cria uma dívida, no sentido de vocês não têm tanta história quanto a gente, né? Então, assim, o que eu ficaria pensando é isso. Assim, o que está sendo negativado aí nessa operação da guerra? Eu acho que tem a ver com isso, né? Que é uma coisa difícil, esquisito, né? Tipo assim, pô, se matar por honra, né, cara? Mas, sei lá, é isso, né? A gente tá em outro modo de organização social, né? Enfim. Então, assim, mas para o Karatani, então, isso é o que vai impedir que você tenha centralização, né? Você não vai ter centralização, por quê? Porque o que interessa ali, o que está movendo esses grupos sociais, não vai ser dominação, não vai ser dinheiro, mas vai ser honra, né? E aí você vai ter essas dinâmicas de vingança, né? Enfim, o Karatani tinha que ter lido aquele. Ele não leu, né? Ele podia ter lido. Vou mandar esse e-mail para ele. Ele podia ter lido esse. Vou mandar esse e-mail para ele, é ótimo. Uma vez eu mandei no início do ano, estava bêbado, eu acho. Eu mandei um e-mail para o Frederick Jameson, perguntando se ele tinha visto Atlanta. Ele falou que não. Acho que foi o ponto alto da minha carreira acadêmica. Assim, né? Mas. Eu falei pro cara, eu queria ter falado pro James, eu acho que você vai gostar muito, mas eu me contive, né? Fala aí, Marca. Então, só porque é isso, você falando desse negócio, eu acho engraçado você não conseguir conceber isso, assim, sei lá. Teve essa época que eu ficava lendo uns livros lá, né? Tava minha fase orientalista, ficava lendo uns negócios budistas e tal. Um deles que eu li foi esse Turtle Feet, que era um maluco classicão, né? Americano, eu quero lá uma vida diferente, vou pro Tibete. Aí o cara vai morar nesse mosteiro no Tibete, assim, né? E aí ele, além da descrição muito breve da série de rituais que se tem para marcar toda a rotina do mosteiro, ele passava boa parte do tempo falando das pequenas disputinhas de poder, assim, o cara que ficava mais próximo do monge principal, o cara que lia melhor os textos em sânscrito, não sei o quê, tipo, até denúncia, tipo, porra, a galera dedurando quem se masturbava, né? Porque é uma coisa muito séria isso, assim, para eles e Eu tal. conheci uma pessoa que falou sobre isso. Ele tinha ficado no mistério. O amigo do Vini, né? Ele falou essa parte, falou lá no Vitória, exatamente. É verdade, a gente estava lá. Estava lá. E aí, assim, eu sei lá, eu acho que meio que, cara, se você tirar o dinheiro de cena, o que sobra um pouco é isso, esses mecanismos de distinção que servem de um jeito ou de outro. Na parte maldita lá, o Bataille fala isso também, né? Fala que até, sei lá, entre grupo de rapper tem isso, cara. Tipo, você usa o colar, assim, segue lá a página, colares de traficantes do Rio de Janeiro, tipo, é isso, velho. Tipo, a gente tem esse probleminha aí, eu acho que tem uma necessidade de encontrar mecanismos de extinção e eu acho que o capitalismo meio que garante aquela coisa que o Marx faz, passa a valer pelo que está no bolso, né? Então, tipo, a distinção, se você tem dinheiro, essa é a distinção que vale mais. Se não, você vai entrar em outras, assim. É por isso que eu acho que, assim, às vezes
uma das dificuldades que eu tenho, assim, que eu acho que a gente tem que prestar atenção no Karatani, é que às vezes aparecem essas coisas negativas, por exemplo, do modo A, que a gente pode pensar, a própria questão da vendetta, né? Ou a maneira como a dádiva cria um laço ali que pode ser, na verdade, pesado pra caralho, assim. Essa é a minha grande questão, por exemplo, com ele, de pensar que eu acho que a gente tem que ter cuidado em fazer a passagem, por exemplo, quando ele fala que o modo D é uma retomada do modo A, sim, num outro plano, tem que entender muito bem que outro plano é esse. Se manter certas coisas só numa mudança de escala, a tendência é que esse tipo de lógica ali que não é tão... que é menos livre do que faz parecer, ela se reproduza, né? Então, só essa observação, assim, porque realmente eu acho que às vezes a gente olha para essa coisa, beleza, então você tem, por exemplo, um ambiente mesmo de quando você vai descrever esse ambiente de uma troca, de uma dádiva da pura dádiva ali do espaço da família. É pura? Que família? Tipo, como é que é? Tipo, porque a gente... nas situações mesmo que você descreveu, essa pura dádiva ali, ela está submetida a uma série de expectativas de retorno, né? Então, uma contradádiva não está completamente descartada nesse cenário. Só para pontuar, e aí reforçando aquela coisa, porque eu acho que é isso, assim, acho que o legal do Karatani é isso, você olha no plano todo, você consegue ver uma lógica, as coisas se movimentando. Sempre que se aproxima, vão aparecer uns probleminhas, que eu acho que, assim, não torna esse esforço de uma leitura em baixa resolução, para usar a expressão do Gabriel lá, menor, assim, porque eu acho que é um troço que, para poder olhar para essa figura toda em baixa resolução, é um ganho tremendo. Mas quando você dá o zoom, ou faz mesmo o bracketing lá para pegar certos enquadramentos, ela tende a mostrar dificuldades que vão ser inevitáveis. A questão, assim, o sistema como está estruturado hoje também tem suas dificuldades, então acho que meio que ver o que vai mais vale a pena, qual arranjo que é mais interessante no momento, assim, só isso. Eu acho que, inclusive, o bom do Karatani é que não fica essa defesa do modo A, assim, fica no modo D, mas ele não está defendendo uma cultura da dádiva, né? Inclusive, eu acho que assim, é uma coisa que vai aparecer mais para frente no livro, ele vai falar assim, o que é o modo A hoje em dia? São os nacionalismos, que são as comunidades imaginadas, né? A gente tem, e é isso, assim, realmente, assim, se você pensa a gramática bolsonarista, né? Leiam isso com muitas aspas. Odeio falar palavras assim, mas fazer o quê, né? Se você pensa nessas coisas, é sempre uma lógica de você deve fazer isso pelo país, sabe? E a própria esquerda também, né? A gente sabe que na esquerda você também tem a dádiva, você tem ali as circunstâncias de honra, né? Então, assim, quanto mais militante uma pessoa mais distinção ela tem, ou quantas mais referências ela mobiliza, mas aí depende dos âmbitos de esquerda, né? Então, assim, é uma coisa que está ali também, né? Esse acúmulo, bandeirinhas no nome do Twitter, que é total. Eu tenho a bandeira da Palestina. Que lindo! Realmente, isso é um apoio muito bom à causa palestina, você ter a bandeira da Palestina, né? Hoje a gente foi dar um pulo na feira, e aí a gente estava subindo uma rua, cara, a gente viu uma bandeira imensa numa casa, e ela era uma bandeira que tinha uma pomba, e a pomba tinha nela a bandeira da Ucrânia. Assim, nazistas. Cara, Será? não, eu vi. Não, mas assim, tem todas essas coisas, né? Que eu passei e tava passando um jogo do Vasco. Aí esse final de semana, tipo assim, arquibancada do Vasco, não sei o quê. E aí vem um maluco e estende uma bandeira da Ucrânia. Tipo assim, pequena, mas assim, né? E aí é muito doido. Você fala assim, bom, o cara tá tentando criar alguma ponte de empatia com o pessoal da Ucrânia no meio de gente dentro, no Rio de Janeiro, tipo, sabe? É uma coisa muito doida, assim. E, sei lá, não sei se ele era... Não dá para dizer que, tipo, ele era nazista, mas eu achei muito engraçado, assim, essa... Porque eu acho que é isso, assim, não... Em certo sentido, é um pouco isso, né? A dádiva, né? Você não... Bom, certamente... os ucranianos nacionalistas não querem a empatia de um brasileiro
no subúrbio do Rio de Janeiro, mas essa dádiva chegou, né? O que a gente faz com isso? Recebemos, receba. Então, assim, é que nem o Mamãe Falei, né? Que foi fazer turismo sexual em fronteira de guerra. Então, tipo, nós não queríamos Mamãe Falei, recebemos, né? Como é que a gente lida com isso? Eu acho que isso é muito bom, porque tem isso na dádiva também, né? Que a dádiva você não tem como negar, né? Eu acho que tem, e também aquelas coisas assim, meio de, tipo, você dar o seu filho para um padrinho ou uma madrinha que está numa classe social maior que você, ou enfim, que está posicionado, às vezes não é nem, tipo, tão financeiramente, mas que está numa posição, sabe, que pode ser alguma coisa para o seu filho no futuro, né? E aí a pessoa, às vezes, já aconteceu outras vezes com ela, né? Então, a pessoa que recebe essa dádiva, né? Como é que você, tipo... E que também é aquilo, né? Como o Michael falou, né? Quando você entra e começa a ver mais de perto, né? Quais são as expectativas dos pais desse filho que pode ser apadrinhado, né, por outra pessoa? Como é que ele vai ser no futuro? Será que ele vai aproveitar as vantagens desse apadrinhamento, né? Então, acho que também tem uma questão, a dádiva... Bom, claro, né? A dádiva mexe muito com uma expectativa de tempo, né? E, tipo, é uma coisa, assim, maluca, se você for parar para pensar. Sim, esse negócio que você falou do tempo, eu acho que é a parada que é mais bizarra, porque ela é uma operação que ela tem um ponto inicial, mas ela não tem um ponto final. Tipo, E aí quando você pensa, tipo, reciprocidade dentro de família, parece que você achata tudo, né? Parece que todas as relações acontecem num eterno presente, assim. é, Tipo, inesgotável, né? Só, tipo, é só o presente. Não é nem se multiplicando, né? Porque no final das contas fica meio, tipo, tende a zero, mas é só o presente ali. E aí a dádiva não, cria essa diferença, como se você criasse um 3D, assim, pronto. ela cria uma profundidade, né? Só um último comentário, sim, que é meio já derivando de um troço que é uma preocupação minha, assim, uma pira minha, que é o seguinte: eu acho que uma das coisas que seria que é importante para a crise da esquerda é um pouco conseguir pensar justamente como que numa organização, por exemplo, essas questões vão ser encaradas de forma mais aberta, assim. Tipo, aceitar que, por exemplo, quando você se liga ao movimento de esquerda, você não está no campo do puro dom, assim. Você não está indo só por essa negação, nossa, estou aqui e por isso por causa de uma causa. Não, gente, sempre tem uma série de esperanças de contradádiva em jogo ali, sabe? E, sei lá, eu acho que em vez de negar e existir e fingir que quando você está no movimento, você espera só o benefício dessa grande causa, só servir essa grande causa, e essa é a sua recompensa, talvez a gente devesse aceitar que não, né? Que tem um monte de outras expectativas em jogo, e talvez construir um movimento considerando essas dinâmicas, assim. Porque eu acho que isso é um problema muito sério, porque a tendência é que quando isso aparece, joguinhos de poder, vaidades, toda essa série de coisas que a gente falou aqui, isso seja simplesmente negado, né? Tipo, falar isso num... Tipo, sei lá, se você está numa reunião de um movimento e começam a aparecer essas coisas de maneira mais explícita, assim, tipo, a pessoa, porra, eu tô trabalhando mais que todo mundo, sabe? Eu tô, sei lá, abrindo mão de mais coisa para estar aqui, isso vira um tipo, meu Deus, cara, olha o elefante na sala. E na verdade é uma questão para todo mundo, só não é para quem não tem esses problemas, para quem está geralmente meio que no topo da organização e realmente a vida dela se estrutura em torno disso, né? Então, sei lá, eu acho que olhar para isso, assim, com essa coisa de tipo, entender que essas dinâmicas estão presentes nessas estruturações é fundamental para que a gente consiga fazer que elas avancem de modo um pouco diferente, não é negar as coisas, mas tipo, como que faz, sei lá, essa lógica trabalhar de alguma forma a favor do próprio movimento? Eu não tenho resposta, e eu acho que pouca gente se faz essa pergunta também. Então, assim, é, é um troço para se pensar. E tem uma coisa muito escrota nisso, que eu acho que eu percebi agora com vocês falando, que nesses espaços, a dádiva ela é uma economia, e ela é uma economia que você não tem como equivaler as coisas,
você tem que receber elas, tem que dar, e você fica também... Quer dizer, quem dá e fica na expectativa do retorno, e quem recebe é forçado a receber e fica também na expectativa do retorno. E as organizações, como é que uma organização funciona? As pessoas trabalham, porque elas fazem coisas. Só que aí você tem essa coisa insana, talvez assim o cara até me ajude a gente entender isso, eu fiquei pensando agora, que você tem algo que é uma mercadoria, que é uma força de trabalho, que é usado numa economia da troca comercial, né? Que todo trabalho, mesmo o trabalho mal pago, ele é um trabalho justo, pelo menos no esquema do Marx, no sentido de que ninguém vende o seu trabalho. Marx é muito bom porque ele diz: ninguém é otário. Todo mundo vende o seu trabalho pelo preço que ele é. Só que aí você pega essa coisa e você usa ela num outro circuito. Não tem como não dar merda. Porque é uma coisa que, tipo, eu trabalho mais que as pessoas. Eu acho que realmente, assim, tipo, tem uma... o Polanyi, o Karl Polanyi, eu nunca li o Polanyi, mas as pessoas falam tanto do Polanyi que é aqueles autores que você finge que leu, né? Que ele tem aquela coisa que ele fala que o desenvolvimento do capitalismo, você tem a transformação de 3 coisas que não são mercadoria em mercadorias, que é terra, trabalho e dinheiro, né? E o trabalho, então, ele não é uma mercadoria inicialmente. Agora, talvez o que é interessante é que a gente tem que ter um trabalho inverso também, né? Porque tem algumas circunstâncias que o trabalho, depois de ser transformado em mercadoria, ele é transformado em dádiva, né? E isso é um problema, porque a gente gostaria de acreditar que a gente está na dádiva pura, mas a gente não está. Quando a gente entra nessas dinâmicas, a gente quer que as outras pessoas trabalhem também, né? Como é que você lida com isso, né? De fato, acho que teria alguma coisa para pensar em termos organizacionais, né? Como lidar com o quantum de trabalho, digamos assim, das pessoas, quando ele está deslocado de um modo para o outro, né? Porque realmente muda tudo, né? E e eu acho que todas as frustrações em organizações, elas têm a ver com pessoas pensando, independente de ser real ou não. Essas pessoas não estão trabalhando tanto quanto eu. E quem não está trabalhando, não é porque não está trabalhando, também não tem coisa para fazer. Porque é outra coisa, né? Porque trabalho é outra coisa. Enfim. Mas eu fiquei pensando, acho que isso é uma coisa boa, assim, para a gente manter, né, isso em mente. Bem, voltando aqui. Então, assim, você tem esse modo, né, que impede o surgimento de um Estado, e você vai então surgir, né, o que o Karatani chama de mini sistemas de mundo, né, que é a comunidade intertribal, né, que se estabelece entre trocas de dados, que você não tem subordinação de uma comunidade para outra, você vai ter comunidades mais poderosas, mas o poder não implica em dominação. Ele vai implicar em quê? Em status, né, honra, digamos assim. Status é uma coisa, acho que da dinâmica do modo B, mas assim, ele vai implicar em honra, né? Eu imagino, eu não sei disso, mas eu imagino assim que deve rolar uma coisa de status assim, tipo o de honra, né? Tipo, é sempre horrível, né? Quando você faz uma coisa com um grupo de pessoas, todo mundo trabalhou igual, e aí só uma pessoa ganha a valorização daquilo, né? Você fica bolado, você fica se sentindo que estão em dívida com você, né? Então eu fico imaginando que de fato, né, se você tem um grupo, né, uma confederação, as partes mais fracas da confederação devem ficar meio boladas, que quando as pessoas vão fazer a redução da parte pelo todo, né, elas sempre se referem a um determinado grupo e não ao seu, né? Eu fico imaginando as pessoas que são dos Países Baixos, como elas se sentem com relação à Holanda. Deve ter uma coisa aí, né? Tipo, um sentimento assim de somos os países somos os Países Baixos inferiores, né? Enfim, mas baixos ainda mais baixos. Os baixos Vai ainda... Países Baixos pra caralho. É isso. Você não sabe o limite do baixo. Mas assim, uma vez eu fui procurar sobre essa coisa dos Países Baixos na Wikipédia, mas eu acho que eu li 2 linhas e desisti de ler o artigo. Mas enfim. Então, assim, cada comunidade tem a sua independência, né? E as relações são instáveis também, né? Porque justamente quanto mais fora, menos conhecimento você tem, né? E aí que vai vir coisas, né?
como a maravilhosa prática da exogamia, né? Que você tem a circulação de mulheres, né? A proto-mercadoria, né? Como forma digamos assim, estabelecer laços sociais, né? A gente acha que isso é ruim, né? Sei lá, talvez alguém ache que isso é ruim, mas eu estava lendo um livro muito bom da Eva Illouz, não quer dizer que isso seja bom, né? Mas porque na verdade é só entre coisas ruins as diferenças. Mas ela estava falando sobre como um dos dramas que a gente tem, o nome do livro é Why Love Hurts, esse livro é muito bom, é que, cara, com o início do capitalismo, com digamos assim, a abertura do livre mercado, inclusive entre pessoas, as nossas relações amorosas também viraram livre mercado. Então a gente tem que escolher. Antes a gente não tinha o peso da escolha. E o peso da escolha é insuportável porque a gente quer acreditar que a gente escolhe por amor, mas no momento em que você tem poucas redes de proteção, o casal é a única rede de proteção que sobrou. Então, as pessoas que vão se casar, elas têm sempre essa questão no fundo da cabeça, né? Não, tipo, mas assim, tá ali. Isso é uma entidade econômica. A riqueza do seu parceiro, ela vai indicar a sua situação. Só que ninguém quer pensar isso, porque ninguém quer ser cínico. Mas ao mesmo tempo, aí a autora falava assim, não é que os momentos que ela usa a Jane Austen, os romances da Jane Austen para comentar as diferenças. Ela falou assim, não é que era bom, mas assim, antes você tinha que escolher entre 3 opções, não eram 1000 opções. Você não tinha o amor da sua vida. Eram 3 opções. Essas opções eram altamente investigadas pela sua família. Você não tinha que decidir sozinho, né? Você delegava a decisão para um coletivo. E agora? Agora fudeu, você tem que decidir sozinho, né? E aí você sofre, né? Enfim, a distinção entre países baixos e países abjetos. Eu ia falar só que também tem que delegar para o algoritmo. Eu acho que também tem a questão de você ter, enfim, famílias muito pequenas, né? Sei lá, eu, por exemplo, sou filha única, né? Então eu já não. Como é que eu entro na dádiva, né? Tipo, meu pai vai me dar para quem e ele precisa de uma outra mulher para quê, né? Se eu não tenho um irmão. Tipo assim, né? Então, tipo assim, nem que eu quisesse que a minha família escolhesse, ia rolar mais, porque tem uma questão, eu acho que material, assim, de corpo e de quantidade de pessoas, né? E aí, é isso. Eu acho que, bom, você falou toda a crise do Love is Blind, né? Tipo assim, todo mundo que tá indo. O que é ótimo, né? Porque, assim, são as últimas pessoas para se casarem, né? Tipo assim, pessoas que estão tão desesperadas e desequilibradas para encontrar um parceiro que vão para um reality show. São exatamente essas que são os modelos para você juntar e, então, viver para sempre, né? E também é um discurso muito assustador, né? Quando você vai ver o reality show, né? Tipo assim, extremamente... exatamente, extremamente aterrado, né? Não aterrado, mas extremamente fixo, né? Fixado, assim, né? Você não pode divorciar e ir embora. Eu sempre fico pensando nisso. Mas tem algumas pessoas que elas fingem que é um namoro durante o programa. Não, sim, tá, claro, não, eu acho que é o discurso do programa, né? Eu acho que com certeza, tirando 2 doidas, 3 malucos, acho que a maioria tá tipo assim, a gente vai casar, né? E a gente vai ficar para sempre, aí não sei o que, não. Mas, e aí você pensa no reality show, realmente, eles talvez sejam menos cínicos, porque a questão do sucesso no Instagram, de virar um influencer, é mais explícito, né? Junto com o casamento. Cara, e assim, eu gostei muito de ver o japonês. Eu vi os 3, o brasileiro. Eu queria um francês agora para ter o povo mais abjeto de todos. Eu queria ver um francês também. Mas assim, é muito bom porque os brasileiros, eles claramente só estão namorando. Isso era muito claro. Os americanos, eu não vi a segunda temporada, mas eles queriam acreditar que eles iam casar, mas eles sabiam, e tem essa diferença, eles sabiam o nível. Os japoneses,
eu acho que... Eu não sei se vocês viram. Eu recomendo muito ver. Eu acho que é o melhor dos três. Mas esse casal é muito fofo, né? Mas o japonês é muito bom porque o casamento é tão importante para eles que vários casais, uma quantidade imensa de casais, não chega até o final porque, tipo assim, o casamento é importante demais. Então, tipo assim, a gente não troca confidências, você mente para mim sobre o seu trabalho, não sei se a gente... eles sempre falam coisas assim, que tem a ver com aquilo ali ser uma entidade econômica, com eles terem que ficar para sempre. O divórcio, as pessoas têm medo de falar que elas foram divorciadas. Então, foi muito bom ver, porque você realmente ali vê que assim, eles compram um programa de uma forma que é bem diferente da versão brasileira e americana, né? Mas eu acho que é isso, assim, que tem esse Ozu. Eu queria, mas eu sei que não pode isso. Mas eu acho que eu queria ver boas análises dos espíritos nacionais, mas eu sei que isso, para cair em nacionalismo, é muito ruim, muito fácil. Mas eu realmente acho que existem espíritos de grupo, sabe? Mas a gente está proibido de falar por boas razões, eu acho. Mas, assim, existe. E isso a gente não consegue lidar. Assim, eu acho que uma das poucas pessoas que consegue fazer isso de maneira real, e ele faz porque é na filosofia, é o Deleuze e Guattari, quando eles vão falar do espírito das filosofias. Eles falam assim, tem filosofia francesa, filosofia alemã e filosofia grega. E ele realmente dá traços típicos nacionais. Mas aí eles fazem porque eu acho que eles estão assim, gente, aqui é filosofia, né? Se eles forem falar de tipos sociais, sei lá, é perigoso, né? O Zizek faz isso com filosofia também, comparação das privadas, inglesa, francesa e alemã também rola, né? Talvez a gente tenha que comparar, então, os reality shows que são feitos em modelos por cada país agora, pelo Netflix. Cara, só porque você abriu essa coisa para minha última intervenção, que é muito derivando assim, mas só porque você estava falando um negócio de reality, eu vi aquele Brincando com Fogo, só vi o primeiro, só vi o brasileiro mesmo, eu não sou, assim, apaixonado dos realities igual você, mas eu achei fascinante esse, porque eu acho que ele tem um pouco essa discussão que a gente estava falando aí, porque tem um negócio engraçado. O princípio do programa é assim, né? As pessoas, a chamada é desenvolver relações verdadeiras, né? Então, tipo, elas não podem se entregar, vocês têm que reter as suas paixões, você não pode sair trepando, apesar de você estar numa casa que todo mundo é lindo, você poderia trepar com qualquer daquelas pessoas, todas elas poderiam trepar entre elas sem o menor problema, assim, como férias e tal, de boa. Só que não pode, né? Mas o que faz você barrar isso? Dinheiro. Tipo assim, se você trepar, você perde dinheiro. Então, assim, o que vira a construção de um relacionamento como é que profundo ali, verdadeiro, entendeu? Mais sincero, é você abrir mão do sexo em nome do dinheiro, entendeu? Tipo, então você basicamente eu acho bem bizarro esse programa, porque é meio que quase uma releitura, sei lá, do mal-estar na civilização, assim, um processo de construção que você bota o dinheiro como esse catalisador, assim. Você não constrói civilização, você constrói uma estabilidade econômica. Mas, assim, isso é muito bom, porque o que casais precisam? Estabilidade econômica. Mas aí, para ser um casal, eles precisam ter uma relação. Então, você dá a primeira estabilidade econômica, aí depois eles constroem uma relação. Eu acho que isso é mais, assim, talvez seja mais saudável, sabe? Olha aí, tá vendo? Não subestime Brincando com Fogo, né? Não, mas porque aí você não precisa se preocupar, porque aí as noias de, tipo assim, toda a questão do dinheiro, ela tá na frente. Então você não precisa ficar bolado com isso, sabe? Tipo, você não precisa ficar preocupado assim. Tipo, eu vi um reality show que era para casais que estavam para terminar. Era um reality show espanhol com a apresentadora era uma diva, que era Mônica Naranjo, que ela canta uma música horrível, mas incrível. Mas eram casais que estavam para terminar, e aí era amor confiança, que era amor, verdade ou consequência, alguma coisa assim. E aí, verdade ou mentira. E aí eles tinham que fazer quizzes em que eles tinham que dizer a verdade ou a mentira. E aí tem uma hora que vão perguntar para as pessoas, e aí leem o olho da pessoa, né, para analisar se a pessoa está mentindo ou falando a verdade. E aí, uma das perguntas que fazem é, fulana, que aí a própria pessoa faz às vezes, você está com fulano apenas porque você mora na casa dele?
Aí ela fala, não. Aí vem a voz assim, mentira. Então, assim, a pessoa... Então é isso, sabe? Tá ali. Aí teve uma outra pessoa que falou a verdade. Falou assim, eu moro com ele, eu tô com ele ainda porque eu não tenho dinheiro. Mas, assim, e eles foram um casal que ganharam, eu acho, o programa. Mas eu acho que isso aí é interessante, porque aí você joga com os modos de troca diferentes. Porque aí você vê que tem vários modos de troca na relação, né? Quando você bota o dinheiro para jogo, né? Droga. Meu sonho, eu acho, é trabalhar com reality show. É meu sonho. Tem uma amiga minha que eu tô desejando com todas as minhas forças que ela vá trabalhar com reality show para eu poder ir junto. Mas, enfim. Bem, aí vem a pergunta, né? Por que então você tem essa porra? Né? Por que você tem sociedades clânicas? De onde vem? Né? O que leva as sociedades nômades a abandonarem a fluidez e plasticidade dos bandos nômades, né? O que o Karatani vai trazer. Né? Ele vai dizer, a fixidez, né? A permanência não é um elemento natural. Né? E, de fato, a permanência, né? Eu acho que o que está em jogo aí é que qualquer permanência é sempre uma limitação, é sempre fruto de um constrangimento. Né? Eu acho que tem uma teoria aí que é muito Nietzscheana, freudiana, essas coisas meio, sabe? Tipo, pulsões. As pulsões estão aí, e aí as pulsões elas são desviadas, sempre por um constrangimento, e aí elas tomam outra forma, apenas como efeito desse constrangimento. Enfim, acho que é esse ethos assim, que o Karatani está marcando. Né? Mas, e que você vai ter algumas dificuldades na vida fixa. Né, na vida estática, né? Primeiro que você tem que criar ordenações sociais para lidar com os conflitos, porque se as pessoas estão paradas, você não pode mais ir embora, né? Pegar sua bike e ir embora. E você tem que criar, isso eu achei muito doido, né? Mas é uma coisa que ele vai falar mais no segundo. Você tem que criar uma relação com os mortos. Porque do jeito que o Karatani fala, os povos nômades só desovam os corpos. Né? É tipo, beijo, não quero ficar mais aqui, tchau. Eu só acho que ele não fala que tem que criar, né? Que se cria, meio que na visão. O fato de você ter que enterrar os mortos no mesmo lugar e conviver com eles e com a memória e com tudo isso, você acaba... É uma questão que surge. Ele Sim, fala não, que quando você tem... Pode falar. Não, é que quando você tem o bando, você vai enterrar e vai embora, né? Tipo, é igual a Bíblia lá, deixa os mortos que enterrem os seus mortos. Você não vai ficar tendo que lidar com aquela memória, aquela presença, aquele túmulo ali e tal, não sei o quê. E quando você tem essas sociedades fixas, eles ficam ali, tipo, com memória, com toda coisa, né? Enfim. O nômade, então, ele é aquela pessoa bem resolvida que consegue deixar o passado no passado. Os sedentários, eles não conseguem largar o passado porque eles não conseguem se deslocar. É engraçado, até passado e futuro. Tem uma hora que ele fala isso, né? Que isso tem uma relação que mexe com passado e futuro, que ao mesmo tempo é a relação com essa memória do coisa e uma preocupação com quem vem também, né? Quase aquela coisa do... Aliás, o Anderson fala isso, né? Que a nação meio que dá essa ideia de... A comunidade imaginária ela sempre é um compromisso que também é com os que se foram, com os que estão por vir, né? Então... meio que acaba dando esse laço, assim. Então, a comunidade tem meio que essa ideia, né? A comunidade é sempre feita com mortos e não nascidos também, né? E até acho que é uma coisa que é muito louco, né? Porque, assim, é uma coisa que, assim, isso eu não acho tão difícil imaginar, digamos assim. Ainda que a morte seja uma coisa que eu acho que na nossa sociedade, ela é muito mais abafada do que em outras épocas ou outros, né? Porque eu acho que toda a dinâmica de hospitais, enfim, tem uma série de coisas que fazem que a morte seja excluída do nosso campo de visão. Mas, assim, se você pensa, né, que, tipo assim, sei lá, se a minha mãe, assim, um exemplo, né, hoje eu tive análise, né, então isso tá na minha cabeça, né, se a minha mãe, né,
morrer, assim, quando ela morrer, se eu não conseguir resolver as minhas questões com ela, as expectativas que eu acho que eu tenho que ter, que talvez ela nem me impõe, mas que eu digo que ela me impõe, ou sei lá, fudeu, porque isso vai continuar. Porque ela não vai estar... Assim, faz sentido que né, os mortos continuem exercendo uma influência, né? Acho que não é uma coisa assim tão distante, né? Você tem uma dívida com os mortos, né? Isso é uma coisa que faz muito sentido. E ele não menciona... Eu acho que ele não menciona o Nietzsche, mas isso é basicamente o segundo capítulo... Segundo? Ou o primeiro? O segundo capítulo da Genealogia da Moral, que o Nietzsche vai falar. Quando você enterra as pessoas, elas vão se tornando deuses, literalmente, né? Porque cada sucesso da comunidade não enfraquece os mortos, fortalece, porque a comunidade só é o que é porque teve aqueles pais fundadores. Então, quanto maior é a comunidade, mais é a força dos mortos, né? Então, eu acho que dá para entender como isso entra na dinâmica da dívida, né? Do crédito e do débito. Desculpa, gente, fiz essa piada. Peraí. Bem, então por que teve isso, né? O que o Karatani vai dizer? É uma razão muito boa, que eu acho. Ele vai dizer, você teve mudanças climáticas, você teve o fim da Era do Gelo. O fim da Era do Gelo, eu queria saber se é real, mas eu não fui investigar. Mas eu queria. O fim da Era do Gelo levou, isso eu sei, levou ao fim dos grandes mamíferos, né, que a galera usava, que de fato, né, você ter aqueles elefantes imensos, mamutes, né, porra, tu caçava aquilo, né, cara, tipo, imagina, tu bota ali, tu não precisa nem botar para congelar, porque já tá frio, né, enfim, deve ser demais, assim, deve ser comida pra caralho, né. Tu pega um boi, já é comida pra caralho, então assim, imagina um mamute, né? Fazer um churrasquinho de mamute. Então, assim, tem o... Você quer falar alguma coisa, Michael? Não. Achei que você ia já fazer mais um trocadilho. Você tem o sumiço dos grandes mamíferos, né? Que eram usados para caça, e de fato deve ter sido uma mudança significativa. E você tem uma coisa que acho que faz sentido, mas eu não sei, porque eu não sei nada sobre a Era do Gelo. Que você vai ter variações sazonais que vão dificultar também a coleta. Porque aí você vai ter novos ritmos, novos padrões. Imagino que, então, não tinha... Eu devia ter pesquisado isso antes. Não tinha, então, variações sazonais na Era do Gelo? Eu fiquei curioso, eu preciso investigar isso, se alguém souber. Mas a impressão que dá é porque ele passa muito rápido sobre isso. Mas a impressão que dá é que a variação das estações afeta a capacidade de coleta, né? E aí, para lidar com isso, né, a galera vai pescar, né? Porque peixe, aparentemente, tem todo ano. E aí a galera começa a fazer... Ele vai dizer que eles começam a substituir a caça e a coleta por pesca, e a pesca usa equipamentos de difícil transporte. Queria, de novo, que ele falasse quais são esses equipamentos de transporte. Ele não fala. Porque, sei lá, eu não consigo imaginar rede sendo difícil de carregar. Mas aí eu não sei como é que a galera pescava na antiguidade, né? Na antiguidade, né? Na pré-história. Meu irmão. O negócio bagulho é doido. Bagulho tipo... Ele pode estar falando de barco também, né? Ah, porra! Claro! Ele pode estar falando de barco. Sou muito imbecil, sim. Sim, eu tô imaginando as pessoas ali na embocadura do rio. Com uma varinha, né? Uma vara, eu sou muito idiota. Claro, as pessoas têm que pegar um barco. É isso. Porra, é óbvio. É isso. Por que o cara não fala barcos? Ele fala equipamentos de difícil transporte. Sei lá, eu já fico imaginando... Cara, o cara é japonês, cara. O cara é japonês, isso pra ele é corriqueiro, assim, na cabeça dele, qualquer idiota sabe que você precisa de um barco, pô. É verdade. Ele é japonês, assim, se tem um povo que é pescador por excelência, são eles. Embora eles não pescam... como eu descobri recentemente, salmão não é uma iguaria... Sushi de salmão não é uma iguaria local. Né? Fiquei muito triste em saber, mas pelo menos eu não sou um purista com relação à culinária.
E aí a galera vai construir residência nas embocaduras do rio. Eu amo essa palavra, embocadura, né? E, claro, faz muito mais sentido, né? Porque aí, se é na embocadura, então geralmente tem que ser perto de grandes águas, né? Tipo mar ou lagos muito grandes, né? Então faz sentido mesmo que sejam barcos, né? E aí a galera vai grelhar, vai começar a grelhar peixe, né? Eu acho que é legal que ele põe esse detalhe, né? Ele tá... Isso ele fala, que a galera vai grelhar o peixe, ele fala. Agora que é um barco, ele não fala, né? E Defumar, né? defumar, Smoke, ele fala, eu acho. Porque eu acho que é do armazenamento. Tô falando isso, cara, olha a viagem, assim. Quando eu fui pro Canadá e tal, peguei aquele livro lá do Alien Capital, né? Alien Capital. E aí eu tava lá e, tipo, uma das coisas que tinha pra caralho lá na região da Colômbia Britânica era salmão defumado, né? E aí eu tava lendo o livro enquanto tava fazendo a viagem, e aí, tipo, teve um ponto em que ela falando disso, de como que a imigração japonesa chegou lá e dominou o mercado de pesca e de defumar salmão, assim, meio que, tipo, eles acabaram com a produção local porque eles tinham uma técnica avançadíssima e tal, e eles tipo, dominaram o mercado de salmão, e aí tudo criou parte do preconceito contra japoneses que nascem no Canadá nessa época, passa pelo domínio do mercado de salmão. E uma das coisas que eles falam é isso, assim, porque o que acontece, a época de salmão é uma época muito específica, né? Então, a única maneira de acumular era defumando. Então, eles desenvolveram altas técnicas de defumar salmão, porque isso garantia que eles pescassem por 3 meses e depois vivessem o resto do ano sem se preocupar com comer, porque tinha comida para todo mundo. E o potlatch tem a ver com esse tempo livre que você tem, porque você não precisa pegar comida, você tem comida. Você trabalha 3 meses, o resto do ano você não precisa fazer nada, porque você só come peixe mesmo, tipo. E aí você começa a inventar moda, vai fazer totem, vai ficar lá disputando quem tem o maior totem com seu vizinho, essas porras, assim. É maneiro pensar isso, assim. Isso é bom mesmo, porque eu acho que, de fato, explica muito essa coisa da... Tipo, você tem um ganho, né? Um incremento, né, produtivo tão grande, com um esforço tão pequeno, que, de fato, a galera aí só sobra vai fazer arte, né? Imagina, quantos poemas ruins devia ter nessa galera, nessa época. Né? Pô, bom isso da Iko Day. Eu queria ler ela mais, mas enfim. Mas assim, vai modificar, acho que isso é uma consequência meio óbvia, né? Mas vai modificar o ambiente, né? Acho que é o que ele fala, né? Tipo, se você está comendo a fruta e você joga a semente, aí você fica lá, ela começa a crescer, aí você começa a ter uma outra relação com o espaço. E o que eu acho que é importante é que o Karatani, um dos defeitos do livro, não é um defeito, mas assim, é uma das coisas que não aparece, que ele anuncia no início, mas eu acho que não aparece tão claro. É que ele fala assim, o intercâmbio que existe, os tipos de intercâmbio não são apenas com pessoas. Tem intercâmbios com a natureza também. Por isso que o Karatani fala que o livro dele tem uma intenção ecológica. Eu acho que esse é um desses casos, né? A relação com a natureza ela tem que ser entendida, eu acho que em termos sociais também, né? E eu acho que são desses casos. Você tem um caso de troca, né? Só que aí isso é uma coisa que o Rafael Moscardi desenvolveu no texto lá do Atlas, que a gente publicou, que ele pega o Karatani para tentar explicar como o conceito de natureza muda conforme a configuração social, né? Como a configuração dos modos. E realmente eu acho que a coisa dá um pouco de luz, né? Então, assim, só para finalizar aqui, né, pelo menos essa parte, né, mas acho que tá massa hoje porque está conversando bastante. Está menos monolítico, né? É que você vai ter desigualdades, né? Você vai ter
o Karatani joga isso, né? Tinha uma divisão de trabalho nas sociedades nômades e essa divisão de trabalho, quando você tem a permanência, é bem interessante isso, né? Que as mulheres, elas eram coletoras e aí elas se tornam agricultoras, então elas continuam trabalhando. Os homens que eram caçadores, eles começam a caçar menos, porque tem menos caça para fazer, então eles viram supervisores, né? Então, o Karatani, de maneira muito discreta, ele põe a origem da divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho material, e entre os homens e as mulheres, né, enquanto um gênero, né, ele põe nessa divisão de trabalho, né, no momento em que os homens deixam de ser produtores e se tornam supervisores, né? Eu achei isso uma coisa interessante, né? Então, assim, então para que você vai ter a reciprocidade, né? Eu acho que ele usa uma palavra que eu gosto muito, que ele fala que a reciprocidade é a norma abstrata da partilha. Quando eu entendo abstrato, eu entendo que ela é a partilha, se a partilha fosse, digamos assim, abstraída, ou seja, se você diferenciasse ela, se você concebesse ela de uma maneira geral, né? Quando você pega a partilha e você desmembra ela, né, se você abstrai ela da situação da família, aí a partilha ela tem uma parte, ela tem quem doa e quem recebe. Mas aí quando você tem isso, você tem a dívida e a dádiva, né? Então, assim, eu tenho a impressão que essa dinâmica, e aí toda a história da chefatura, né, clastriana, né, e também o incesto, a proibição do incesto, são formas de você preservar da partilha a liberdade de saída, né? Assim, em português eu queria falar fuga, mas não é uma palavra boa, assim, porque na verdade assim, o termo em inglês é exit, que é uma coisa mais discreta do que fuga. Fuga parece uma coisa meio dramática. Mas a retirada, né? Eu acho que o que se preserva, a reciprocidade, ela acontece para você poder preservar o espaço da retirada, né? Porque se você tem um Estado, eu acho que você impede essa retirada, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que eu acho que ainda não é tão claro no Karatani. O Karatani não deixa isso tão claro, pelo menos para mim, né? Que a reconfiguração, né, por causa dessa mudança ecológica, ela vai servir para impedir a desigualdade, claro, mas por quê? Porque se a solução que é dada é a reciprocidade e não o Estado, é porque o que tem ali de mais valorizado talvez seja a liberdade, né? Mais importante do que distribuição de bens é a liberdade, né? Então você vai ter um contrato social, né? Mas que é um contrato social bilateral, né? Em que e isso a gente, de novo, isso é outra coisa que o cara não fala explicitamente, né? Mas ele menciona contrato social, então eu penso no Hobbes. O contrato social para o Hobbes é o quê? Você tem a sua força física, né? A sua força material, você delega ela para o Estado, né? Tanto que o Estado tem exército, tem polícia, né? Que é força física ordenada a partir de uma fonte de poder. O que você tem o que você delega na estrutura da dádiva? Você não delega poder de coerção, né? Você delega um dom, né? Mas é um dom que, como é um dom, a pessoa ainda está presa a você, né? Você delega o quê? Eu acho que você delega, digamos assim, a posição para a pessoa. Eu deixo você ser chefe, então você pode, então você me deve, digamos assim, né? Você me deve respeito, né? Você me deve liberdade. E eu tenho a impressão que isso é possível porque justamente a dádiva ela tem uma estrutura em que não tem igualdade, então assim não dá para a troca ser finalizada, né? Não dá para dizer assim, eu paguei para essa pessoa fazer isso, então ela faz o que ela quiser. E ela também não é uma situação desigual, que nem a situação do poder clássico, né? Em que você cede porque você está dominado já, de certa forma, né? Porque já tem uma desigualdade, né? Você doa a partir de um ponto em que você tem uma instabilidade, né? Mas isso mantém, né, a possibilidade de você emigrar, né? Nessa estrutura, né?
Então, assim, você não simplesmente cede o seu poder, você doa ele. Eu acho que essa distinção é importante, né? Que assim, que quando você dá o poder para o chefe, tanto que os chefes castrianos, né, que é o que ele está pegando, eles não são assim todo poderosos, né? E isso permite, né, que também você vá expandir os clãs sem subordinação. Bem, pelo menos isso era o resumo, né, do capítulo. Rafael, esse finalzinho que tu falou da parte da coerção, tu poderia explicar de novo? Porque eu não entendi bem. Que tu falou... O que eu estou pensando é que, assim, quando você tem uma estrutura... Porque, assim, você tem o modo A, que é uma relação igualitária, mas que você está constrangido. O modo B é uma relação desigual, que você está constrangido. O modo C é uma relação desigual, que você está livre. E o modo D, que não existe, é uma relação igualitária, que você está livre. Ela é perfeita, né? Qual é a, digamos assim, quando a gente vai, assim, coisa bem, isso é um robesianismo vulgar. Mas o robesianismo vulgar, e eu acho que isso tem um pouco também no Spinoza, se você pega o Tratado Teológico Político, você cede o poder, né? Ceder, quando você cede ele sem volta. Claro que todos esses autores modernos, né, eles vão ter toda ali uma tentativa de falar que o povo, se o poder estiver sendo usado injustamente, eles têm o direito de sei lá o quê, né? Só que, assim, uma coisa que Spinoza fala muito bem, eu acho, é que esse direito, para ele ser realizado, ele tem que estar na capacidade de quem está revoltando. Então, assim, para você pegar o poder de volta, você tem que ter força para se opor a quem pegou. Por quê? Porque isso é uma estrutura esse é um modo de troca que já parte de uma relação desigual. Já tem uma desigualdade aí nessa relação, eu acho, né? Pelo menos é assim que eu leio. Então, assim, ceder o poder, você não cede porque você quer. Você cede porque você não tem muito o que fazer. E aí, quando você cede... travou aí, gente? Ou não? Tá. Quando você cede, você está numa posição inferior. Na dádiva, você não cede o poder. Você não está abrindo mão do seu poder. Eu tentei marcar com essa coisa de que você doa, no sentido de que você está estabelecendo uma relação de dádiva, que é, eu estou dando para essa pessoa o poder de ser chefe, mas ela me deve algo, né? No modo B, o dever algo, ele é o quê? Geralmente ele é redistribuição de bens materiais por meio de impostos, por meio de melhorias, né? Quando o modo A é predominante, você não tem isso, né? Você não tem essa estrutura, né? Você tem como relação que organiza a relação social essa coisa da dádiva da dívida. Então, assim, eu deixo você ser líder, mas você não vai poder fazer qualquer coisa, né? Tanto que ele faz uma referência ao Clastres. Como é que o Clastres vai botar? Ele vai dizer que o chefe ele tem 3 obrigações. Ele é o cara que comanda na guerra. Então, tudo bem, na guerra ele tem poder, mas é para finalidades militares. Ele tem que dar presente para as pessoas o tempo inteiro. E o máximo que ele pode fazer com as outras pessoas, ele não pode mandar em nada. Ele só pode tentar mediar as pessoas pela conversa, né? Então, um bom chefe fala bem. Então, assim, o chefe ele não tem poder. E eu acho que, assim, assim, a questão seria que, talvez, assim, o que explica essa falta de poder é que ele vira chefe numa relação de dádiva. Que ele nunca tem o poder tal como a gente geralmente identifica, né? O poder que ele tem é meio que de um endividado, né? O chefe é um endividado. Por isso que ele fica tendo que doar coisas para as pessoas, né? Acho que é isso. Deu para dar uma esclarecida nessa diferença?
Acho que deu agora. Acho que combinou com as anotações do último encontro. É porque também a gente não... Acho que quando a gente for ver os outros modos, isso vai... Porque isso é uma coisa que eu acho que é uma outra... É um déficit do livro, que é o Karatani fala que cada modo tem uma estrutura de poder, mas ele não desenvolve. Que o Karatani, ele disse num ensaio que saiu dele ano passado que ele está escrevendo um livro sobre o poder. Então, eu espero que ele resolva isso. Ele é bem velhinho, né? Então, eu espero que ele resolva isso logo. Mas ele diz que ele está terminando de escrever um livro sobre o poder. Que eu acho que é o que falta, né? Tipo assim, tem que engajar um pouco com isso. E aí, gente? Hoje foi bom, né? Hoje a gente conseguiu conversar bem. Eu gostei. Achei que foi um encontro mais orgânico, né? No último ficou uma coisa meio dividida, né? Hoje eu acho que ficou mais ao longo, né? Não, eu gostei bastante. Eu fiquei pensando também naquele livro da Helene Clastes sobre até que ela, acho que o Rafael Tá travando. na minha internet. Eu travei, você começou a ficar falando muito longo. Mas aí que ela fala. Pode falar. Peraí, deixa eu botar. Ai, meu Deus, qual o nome? Deixa eu botar meu 4G antes que caia. É que ela vai falar do. Que é isso, o profeta ele sustenta as pessoas na caminhada Terra Sem Mal, meio que tipo na lábia, né? Ele não tem como obrigar ninguém a seguir ele, né? Principalmente porque é uma caminhada muito estafante, né? As pessoas perdem perde muito peso, né? Você, tipo, caça, mas se caça com o que encontra nos lugares, você tem que... A agricultura que você faz é uma agricultura muito momentânea, então ela vai relatando, assim, como tipo assim, você tem que carregar coisas leves, né? Então você não pode levar muitas coisas, e aí muitas pessoas morrem no meio do caminho, outras se juntam para até essa terra assim, ó, mas até o momento em que... E aí é muito interessante, porque acho que é uma coisa muito... É uma coisa assim, muito legal quando você vai pegar alguns trabalhos de etnologia. Mas, tipo assim, a partir do momento que a galera desconfia, acabou. Tipo, chega. Não vou te seguir mais. Ah, andei 3 meses atrás de você? Beleza. Mas, assim, apareceu outra pessoa que me convenceu melhor. Ou então você perdeu credibilidade. Aí ela vai falando dos profetas que ficavam... Eles ficavam meio párias, assim, né? Ou eles teriam que... Mas é aquela coisa, ou eles seriam profetas em outros lugares, mas a questão é que ele saía, né, da sociedade, num certo sentido, né? Porque a função dele... E eu acho que o chefe talvez tenha um pouco disso, né? Que é a pessoa ela está presa nessa posição, né? Então, tipo assim, o que é um chefe que é deposto chefe, né? Não sei. Mas pode não ser um caminho muito reversível. Pelo menos nesse livro da Helene Castro não é, né? A pessoa que deixou de ser profeta, ela fica numa situação meio o filme fica meio queimado. Mas é interessante de pensar isso, porque a pessoa tem que ficar convencendo, ela tem que manter a galera convencida, tem que, tipo... Aí tem os jejuns, aí tem um monte de ritual, assim, né? Que também vai tornando... exatamente. O cara levou os seguidores numa caminhada e deu ruim, assim. Mas acho que esses seguidores não vai... Tipo assim, a galera que seguia o profeta era mais inteligente, capaz desse coach ter crescido em seguidores, né? Eu acho que o pessoal... A galera tupi era mais objetiva na hora de...
E Júlia, Geral. ela chega a comparar com as andanças, por exemplo, dos profetas bíblicos? Porque pensando no Moisés, ela chega a fazer alguma coisa? Eu acho, cara, eu acho que eu não cheguei a terminar o livro, mas eu acho que ela não faz. Não tenho certeza. Posso estar sendo leviana. Posso dar uma olhada depois. Mas eu acho que ela não faz. Eu fiquei curioso. Mas por é uma, que ela é esse seria livro? uma. Porque tem toda aquela pira de que, na verdade, o Moisés foi morto pelas pessoas, né? Não Assim, tô tem sabendo. tipo assim, tem essas lendas, né? De que assim, Aham, tipo, que nem Shakespeare, na verdade, era o Francis Bacon, sabe? Eu acho que tem essas aham. lendas de que... Porque o cara ficou levando as pessoas no deserto durante 40 anos, né? Não deve ter sido agradável. Eu acho que em É. algum momento você quer matar ele, né? Sim, Faz sentido. Você com seria... certeza, com certeza. Imagina, você faz uma peregrinação e você perde 15 quilos e você tá, tipo, Eu preciso de uma é isso, peregrinação agora. passando por lugares que você desconhece, por perigos que você desconhece. E é isso. Vou elogiar no Twitter. Eu também vou elogiar no Twitter. É isso Muito aí. bom, gente. Formando a Adorei hoje. Acho que Rede foi... Karatane. Tchau, Foi gente. legal, né? Demais. Tchau, Então, tchau. a gente está fechando, então, né? Então, tá. Isso, eu também estou indo. Então tá, gente. Beijo para todos. Adorei. A gente se vê semana que vem. Tchau. Até. Tchau.